Seja muito bem-vindo ao canal Aprenda Cripto. Aqui você vai ficar por dentro de todas as novidades do mundo das criptomoedas e tecnologia. Então, deixe seu like e se inscreva no canal. E se você quiser aprender a operar e ganhar dinheiro com criptos, eu recomendo fortemente que conheça o curso Mestres do Bitcoin. Link do curso na descrição com 50% de desconto. Já vivi todas as volatilidades desse mercado e hoje nós vamos trazer notícias tristes, pelo menos graficamente falando e tecnicamente falando, para quem está começando no mercado, o quê? Faz um mês, 30 dias, né? Estamos com 30 dias, 40% de queda, e infelizmente nós perdemos um suporte importante para o mercado, mas nem tudo são más notícias, tá? Bom, pessoal, eu vou trazer bastante conteúdo hoje sobre análise gráfica e também macroeconomia, porque é importante entender o que a gente está vivendo e por que o Bitcoin perdeu esse suporte que não poderia ter perdido, que foi de 52 mil, tá? Eu esperava realmente que ele conseguisse segurar nessa região e voltasse a subir para a gente ver o mercado buscar os 100 mil dólares por unidade, mas nós estamos com expectativa de fim de festa, né? Nós estamos com o início de um ciclo de bear market, ao que me parece, e eu vou trazer para vocês então as informações e o que a gente vai fazer agora, a partir de agora, em relação aos nossos ativos, né? Para quem chegou tarde na festa, né? Tá pegando o fim de festa, olhando, pegando com base vários dados, né? Só falta para mim uma confirmação de bear market para confirmar realmente que nós já estamos em bear market, né? Mas perder essa região de 52 mil dólares aí e se manter abaixo como ele está se mantendo é um péssimo sinal para quem queria alta e continuidade de alta para o primeiro semestre do ano que vem, tá? Então, uma coisa muito importante de lidar e entender o mercado volátil é que a gente não tem como controlar ele, né? Então, todos os mercados impossíveis de controlar. Um ser humano sozinho não tem como prever todos o preço, é impossível prever o que vai acontecer, mas a gente trabalha com probabilidades, né? E nós estávamos em alta probabilidade, nós estávamos em tendência de alta, até que a gente está ameaçando realmente nesse final de semana essa tendência de alta. Na minha opinião, já está num risco muito alto, porque ele perdeu essa região, essa FIBO, e pelo menos para o curto prazo eu não vejo alta. Eu vejo agora o mercado, ele vai dar uma acalmada, uma lateralizada em cima dessa região dos 42 mil, mas ele pode iniciar topos e fundos descendentes, né? A gente começar o mercado do bear market, tá? E entender por que é importante vocês se prepararem para pegar cada vez valores mais baixos, né? Ou aguardar cair mais o mercado, entender que o mercado tem um momento em que ele tem esses ciclos, né? Que geralmente eu comentei já com vocês várias vezes, né? É, entre dezembro e janeiro e fevereiro, aliás, e junho e julho, são períodos bem históricos assim para os mercados tradicionais e para o Bitcoin também, tá? Acaba se refletindo no Bitcoin. Geralmente são períodos em que tem mudanças de ciclo. Eu estava com a expectativa que a gente continuasse com a alta e começasse a terminar o ciclo de alta em junho, de junho para julho no ano que vem. Só que enquanto eu estava viajando no dia 30, eu estava no avião, eu não tinha acesso à internet, não tinha acesso a porra nenhuma. Eu fiquei praticamente 20 horas no avião. Jerome Powell chegou a anunciar que eles vão apertar o cerco em relação à redução de estímulo e que já na próxima reunião do dia 14 e dia 15 de dezembro, eles já podem anunciar, então, o corte do estímulo financeiro que a gente vinha vendo, né, nos últimos 18 meses, acho que 18 meses. E, basicamente, agora, com essa redução do estímulo financeiro, eu tenho a expectativa que muitos investidores profissionais, investidores grandes do mercado tradicional, migrem seus investimentos tirem do risco, incluindo o próprio Bitcoin, e vão para o mercado de compra da renda fixa americana, praticamente, tesouro direto americano lá, ou dívida pública americana, porque com elevadas taxas de juros, ou elevação da taxa de juros, esses tipos de investimentos vão ser mais rentáveis para esses investidores, enquanto que os ativos de maior risco, maior volatilidade, como ações, criptos,
tenderão a sofrer bastante, tá? Muito bem, Fofoletes, então esse negócio é o seguinte, eu acho que eu não gostei, porque eu queria realmente tentar surfar uma alta ainda nas altcoins por mais um tempo, mas eu acho que agora vai ficar um pouco mais difícil, tá? Bitcoin, então, hoje caiu bastante, né? Chegou a tocar os 42 mil. Não esperava que ele perdesse essa região de 52 mil, então ele não poderia ter perdido essa região. Perdendo essa região, essa vai ser a região de resistência agora. Então o preço ele tende a andar em ondas, né? Em algum momento ele vai voltar aqui para cima, retestar essa região. E se for bear market confirmado, né, ele vai tender a sangrar aos poucos. O que a gente chama de sangrar aos poucos é cair aos poucos, perder valor ao longo dos dias sem muita velocidade. E o bear market ele pode estar sendo antecipado, né? Na verdade, 6 meses atrás, eu já falei sobre um trader, né, chamado Alessio Rastani. Eu convido todo mundo a acompanhar os conteúdos dele. Em junho para julho, ele estava trazendo bastante informações em relação ao, a um possível crash, tá? Só que ele é daqueles cavaleiros do apocalipse, né? Mas ele é um cara fodástico, tá? Ele é daqueles traders que mais acerta do que erra, né? Porque não existe nenhum trader que acerte 100%, porque senão o cara seria trilionário. Mas ele comentou agora, no vídeo mais recente dele, e ele puxou novamente, assim como em junho, né? Na verdade, começou lá em julho, 1º de julho, né? Que um analista foi para a TV e começou comentou que mesmo com o S&P 500 subindo sem parar, ou seja, a produção subindo, né? O mercado produtivo subindo, o mercado de transportes, que é o mercado mais antigo do mundo, né? Ou o índice Dow Jones de transporte, que é o mais antigo do mundo, estava indo na direção oposta. E que quando o transporte está numa velocidade mais baixa do que a produção, geralmente quando eles andam juntos, nós estamos numa economia, digamos, saudável. Quando o transporte está fraquejando, o mercado de transporte está fraquejando e o mercado de produção continua subindo, nós temos então uma produção maior do que a capacidade de transporte dessa produção, podendo antecipar, né? E historicamente falando, muitos traders muito antigos, traders que têm 80, 70, 60, 50 anos de idade, acabam utilizando bastante esse indicador do Dow Jones Transporter, e comparando com o S&P 500 para tentar antecipar movimentos de baixo. Só que movimentos lentos, né? Então, uma coisa que apareceu no gráfico lá em julho, está se refletindo somente agora, tá? É um enfraquecimento da economia. Então, eu estava bem otimista. E olhando esses dados, então, a gente vai pegar agora os principais gráficos, né, macroeconômicos, né, que os grandes investidores macaco velho mesmo, e os investidores, os pesados, eles realmente utilizam essas métricas, né, que eu vou passar para vocês aí. Então, futuros do S&P 500, esse é um dos indicadores, né? A gente perdeu a média de 8 dele, fez uma barra um pouco feia, mas de todos os gráficos, ele ainda está legal, ele ainda poderia mostrar uma recuperação, tá? Porque ele tocou na média 21 e ele está sustentando. Se ele perde a média 21, ele busca a média 56, e nesta zona aqui, né, na zona abaixo de 4.200, Alessio Rastani comenta que se a gente chegar nessa região, nós vamos confirmar o bear market. Por quê? Porque a gente ultrapassaria o fundo anterior. Então, o que acontece? A gente precisa ver nos próximos aí 15 dias, talvez até o dia 30 de dezembro, a gente tem que ver para onde esse gráfico, né, vai, né? E se ele vir buscar, né, fizer um pivô de baixa e começar a fazer topos descendentes, né, ele perder esta média 21, ele vai vir buscar essa média 56. E o que acontece se o S&P 500 busca essa média 56? E eu vou mostrar depois que o Bitcoin já buscou essa média, né? Isso mostra que o mercado vai entrar provavelmente em tendência de baixa. Geralmente ele começa a trazer o preço, o mercado começa a migrar do mercado altamente volátil e especulativo
e o mercado começa a buscar mais proteção em dólar, né? Começa a trocar por dólar. E aí, a gente vendo esse fenômeno acontecer, isso com certeza vai se refletir no mercado cripto, tá? Com certeza. O mercado cripto ele não se descolou em nenhum momento do mercado tradicional. Ele se descola no sentido de velocidade, porque ele é mais rápido, mais volátil. Eu brinco, né, que o mercado tradicional a B3 é o mercado do kart e a cripto é o mercado da Fórmula 1. Então, a gente tem, nesse sentido, uma possibilidade de um bear market vindo por aí. Por quê, tá, pessoal? Não é o S&P 500 em si que ainda preocupa, porque o S&P 500 ele ainda não perdeu nenhum fundo anterior, né? Ele não perdeu a estrutura de alta de longo prazo, né? Toda vez que ele vem e toca a média 21, ele tende a voltar a se recuperar. Então, em algum momento, quando nós temos os crashes, né, ou quando nós temos as quedas, é quando a gente perde todas essas médias, quando a gente perde a média 21 principalmente. Mas enquanto ela consegue sustentar acima da média 21, nós temos o mercado bullish, mercado do bull market. Está ameaçando perder, e na segunda-feira ele pode perder realmente, ele pode vir buscar a média 56, se de fato o Federal Reserve antecipar para nós que vai ter aumento da taxa de juros no primeiro semestre do ano que vem. Então a gente pode ter a oportunidade de poder comprar vários ativos a valores muito mais baixos e muito desvalorizados, né? Então nós temos o seguinte, nós temos a possibilidade do S&P 500 na semana que vem iniciar algum crash financeiro realmente. Por quê, pessoal? Porque o principal, tá? O gráfico mais antigo do mundo, que é o gráfico Dow Jones, o não industrial, o de transportes, tá? Esse aqui é o mais antigo do mundo. Ele fez uma sombra muito, assim, complicada e ele, no caso aqui, se você pegar as EMAs aqui, ó, ele também perdeu a EMA 8 aqui. Então ele está tentando, né? Todos esses índices estão tentando, o índice industrial também, tá? Olha só, perdeu já o índice Dow Jones Industrial, que é um dos mais importantes, ele perdeu a média 21 e perdeu a média de 8, tá? E ele está arriscando perder esse suporte. E se ele perder esse suporte, nós vamos entrar oficialmente em bear market. Então, ainda não posso afirmar que nós estamos em bear market, mas nós estamos muito próximos de adentrar no bear market, né? E se ele perder essa região, tá? Se ele perder esse suporte, né? A gente vai ver o Dow Jones de transportes também, o índice Dow Jones de transportes também perdendo essa média 21 aqui, tá? Indicando que eles vêm para buscar a média 56, tá? Então, buscando a média 56 geralmente é um bear market. E o Bitcoin pode estar antecipando esse movimento, né? Porque o Bitcoin não poderia ter perdido essa região, na minha opinião. Tá? Na minha humilde opinião, o mercado cripto está tentando antecipar esse problema do aumento da taxa de juros que vai ser anunciado no dia 14 e dia 15 de dezembro, tá? E aí nós temos a média 21 sendo perdida, tá? E se mantendo abaixo dela. Olha onde é que ele foi buscar. Exatamente a média 56, né? Então, exatamente na média 56. Quando ele chega nesse ponto, né? Em algum momento aqui nós vamos ter uma barra de inversão aqui. E aí, o que é o normal? É recuperação em V? Somente se o S&P 500, o Dow Jones e assim por diante se recuperar rapidamente, né? Então, se o S&P 500 se recuperar, se acontecer alguma informação em que não vão elevar a taxa de juros e vão, pelo contrário, continuar com o estímulo financeiro, continuar com o estímulo de aumento de dólares, injeção de dólares na economia global, a gente tem uma recuperação em V. Caso contrário, o mais normal é o preço testar a média 21 novamente e rejeitar a média 21 novamente, né? Fazendo um topo mais baixo do que o topo anterior, tá? Iniciando então o bear market, né?